graças a Deus, não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro. Ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Isso. Bom, então, Vossa Excelência se mantenha como está. E eu afirmo que Vossa Excelência está faltando com decoro. Aliás, eu gostaria de pedir, sinceramente, ao eminente revisor, se seria possível a Sua Excelência distribuir o seu voto antes do início da sessão, como eu tenho feito, porque facilita o debate. Ministro, não é praxe isso, e meu voto está justamente em função do fatiamento, está num permanente fazer e refazer-se. E eu tenho tomado cuidado de incorporar de última hora, inclusive, as observações sempre judiciosas de Vossa Excelência, e, portanto, eu não tenho o voto pronto antes do julgamento. E não posso fazer. O ministro Lewandowski teve que fazer uma adaptação metodológica. Exatamente. Então é natural que ele experimente dificuldade de distribuir. Eu estou sempre, senhor presidente, sempre incorporando as observações do relator, dos colegas, dos memoriais que eu recebo, e meu voto, Vossa Excelência podem verificar, e às vezes eu tenho várias folhas soltas, eu não tenho um voto ordenado como eu tinha no começo do julgamento, réu por réu. Somos testemunhas. Eu acho o seguinte, ministro relator, quem quiser ouvir o meu voto tem que estar aqui no plenário e prestar atenção no que eu estou dizendo. Este é exatamente o sentido de um julgamento colegiado. Data venha. Muito bem que nem sempre, quando a leitura porta sobre textos muito longos, nós temos condições de absorver tudo. Anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente. Mas, após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido vista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permite. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época deputado, candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, a que ele não faz referência nenhuma,
a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada a Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF. Não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos, então não toquei nesse assunto. Sei dos preconceitos, a palavra, ministro André, não da mesma forma, mas segmentos religiosos também sofrem preconceitos, não tão percebidos. Principalmente os de matriz africana. Não são os evangélicos que sofrem, não são os católicos. Também. Os católicos também vão sofrer a vida inteira. Agora, no Brasil, a religiosidade e os cultos são os de matriz africana. Na esteira exatamente desta cultura. Então, eu entendo e me solidarizo e sinto a dor dessas atitudes preconceituosas. A grande questão, sob a minha ótica, é que, embora reconhecendo tudo isso, dentro da minha leitura também dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, à luz de uma divisão de poderes, caberia, a meu juízo, não ao Supremo Tribunal Federal trazer essa inovação, mas ao Poder Legislativo correspondente. Permita-me apenas fazer um registro final dos meus mais profundos respeitos à comunidade negra. Nós somos um só povo, uma só raça, uma só nação. Mas apenas para dizer, ministro André, e aí como uma das iguais brasileiras de um só povo, que nós mulheres, os negros, os indígenas, os deficientes, entre tantos outros, somos parte deste povo, que não é um só, porque a Constituição garante a igualdade na forma, mas é uma construção permanente e pode ter certeza que quando eu digo que a gente sofre discriminação, é um sofrimento na nossa dignidade. Somos mesmo um povo com muitas desigualdades. Apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época, secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo, ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Aquela senhora do centro de uma cidade pequena que vende o milho e que todo mundo a conhece, é uma figura quase que folclórica na cidade, querida por todos, e os partidos a disputam e a convidam para participar do pleito. A partir do momento que ela se filia, há um completo abandono do diretório municipal em relação à candidatura. Então a gente precisa ter um pouco de empatia com essas mulheres que se candidatam e são abandonadas pelo partido. Nunca participaram de uma campanha eleitoral, não sabe como percorrer esse caminho durante o pleito. Vossa Excelência, como eu, talvez mais eu do que Vossa Excelência, conheço o que é uma vida no interior, no interiorzão bravo de um sertão mineiro. O que a gente quer, nós mulheres, não é empatia, é respeito aos nossos direitos, mas é preciso que, e é essa a educação que a Justiça Eleitoral tem a tradição de oferecer, de reconhecê-la como pessoa dotada de autonomia e capaz, sem precisar de ser amparada, cotejada. Isso é o que nós mulheres não queremos, ministro. Com todo respeito, eu entendo quando Vossa Excelência afirma de uma forma
que soa para nós mulheres quase paternal, dizendo: é preciso que tenha empatia. Não, é preciso que tenha educação cívica para todos os cidadãos brasileiros igualmente participarem livremente, autonomamente, com galhardia das campanhas eleitorais, da vida política de um país. Não é considerando o que nós temos considerado aqui, e esta é uma ótima tradição que vem em benefício da igualdade constitucionalmente estabelecida e que nós tanto almejamos, porque nós, mulheres, sabemos exatamente o que é ser tratado em desvalor. Não é desvalorizando e achando que mulheres são coitadas, porque coitadas não somos. Somos pessoas autônomas, igualmente, em condições iguais aos dos homens, e por isso, quando se fala que o partido abandonou, como outrora dizia, se o marido abandonou a coitada, não tem coitado, não. Nós não queremos ser coitadas, nós queremos ser cidadãs iguais. Muitas vezes coitados são homens e ninguém assim considera. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento. Por isso a ação afirmativa. Por isso agora eu tenho postulado uma ação transformativa, de nos olhar com respeito e considerando que somos capazes.